Meu nome é Cine Ventura e hoje teremos nossa 9ª aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Aula passada, nós começamos a falar daquelas redes SOHO, Small Office, Home Office. Vimos o que era o ADSL, o Cable Modem, aquele modem integrado que pode trabalhar em modo ponte, modo roteador. Falamos a respeito dos principais equipamentos, placa de rede, hub, switch, roteador. Vimos que aquele modemzinho integrado tem dentro dele um roteador, além de ser modem, né? Ele tem um roteador, ele tem um switchzinho, tem também um access point para rede sem fio. E falamos que quando eu trabalhava em modo roteado, que o IP ficava lá no modem, o modem distribuía IP, tal. Então nessa aula nós vamos explicar essa parte, como é que funciona o DHCP, o NAT, e como que eu faço a configuração de um host para poder navegar na internet. Então um host, para poder navegar na internet, ele precisa dos seguintes dados. O primeiro, o endereço IP. Ele precisa ter o endereço IP para poder navegar. A máscara de subrede, que me diz qual é a rede que ele está. O gateway padrão, ou default gateway, que é o endereço IP do roteador que atende o host e que permite que ele se comunique com outra rede, já que nós vimos que o roteador interliga duas redes diferentes. E o servidor DNS, que é o servidor que vai resolver as URLs, aquele www que a gente digita lá no browser, e que me diz qual IP que está associado àquela URL. Sem essas 4 informações que estão aqui, ó, sem essas 4 informações aqui, um host não consegue navegar na internet. Na realidade, essas 2 primeiras informações aqui permitem que o host pertença a uma rede. Essa terceira informação, que é o default gateway, então, endereço IP e máscara de subrede, coloca o host em uma rede. O default gateway, o gateway padrão, permite que o roteador vá de uma rede para outra. O roteador não, permite que o host vá de uma rede para outra, porque diz para ele qual é o roteador que o atende. E o DNS permite que ele navegue pela internet com o esquema de www, sem ter que saber o endereço IP do site que ele quer acessar. Muito bem. Quando nós fazemos a configuração de um host, eu posso enxergar a configuração, no caso do Windows, através do comando IP. Aqui no preto não está muito bom de enxergar, deixa eu escrever aqui em cima. IP config/all. Esse IP config/all, tá? IP config/all, aqui ó. IP config/all. Esse comando, dado naquela telinha preta do prompt, né, do DOS, o CMD, ele vai me devolver as informações. Então aqui está mostrando, ó, para o adaptador Ethernet, quais os que eu tenho, ó. Endereço IP, que eu tenho a máscara, tal. Essas são configurações que aparecem. O que acontece? Essa configuração, no caso do modem roteado, é distribuída pelo próprio modem. Essa tela aqui está me mostrando uma interface de um modem, de um tipo de modem. No caso aqui era um modem ADSL, ó. Conexão ADSL. E está me mostrando aqui, ó, o endereço IP que ele recebeu lá do provedor de serviço, o DNS primário e o DNS secundário do modem, já que o modem está roteado. Ele recebeu essa informação do provedor, tá ok? Muito bem. Internamente, como é que vai funcionar? Lembrem-se, o modem, ele vai, se ele está roteado, ele vai distribuir para as máquinas internas IP privado. O IP privado é aquele que não é válido na internet. Então nós temos 2 classes de IP, IP público e IP privado. O que acontece? Para rotear na internet, para que o IP possa andar na internet, seja válido na internet, ele tem que ser o IP chamado IP público.
O IP privado foi feito para ser usado apenas em redes locais. Eu tenho alguns IPs privados pré-definidos. Toda a rede 10.10.0.0.0/8. Então, tudo que começa com 10, que é o endereço originalmente classe A, é IP privado, não pode ser roteado na internet, só pode ser usado na rede interna. As redes 172.16.00 até a 172.3100/18. Tá? Você pode, não precisa nem esquentar com essa barra para não gerar confusão aqui. O que acontece? Todo endereço que começar com 72.16 alguma coisa, até 172.31 alguma coisa, é endereço privado também, é uma rede classe B. E todo endereço que começar com 192.168, tá? 192.168, qualquer coisa, então a rede 192.168.00, tudo que começar com 192.168 também é privado. Normalmente os nossos modems trabalham com isso aqui. Se vocês olharem em casa, DLP-config/all, se tiverem um modem ADSL ou o Cube modem roteado e forem olhar o computador local, vocês vão ver que ele está com o endereço 92.168 alguma coisa. Esse endereço aqui foi distribuído pelo modem via DHCP. Então vamos ver o que o DHCP faz. O DHCP ele faz uma distribuição automática de configuração IP para os hosts. Então ele vai distribuir o número de endereço IP, a máscara de subrede, o default gateway e um ou mais endereços de servidores DNS. Antes de DHCP, você tinha que fazer essa distribuição manual ou usar um desses outros dois protocolos aqui. É o DHCP, por sinal, que permite que você, que tem, por exemplo, um smartphone, e chega no shopping, entra na rede sem fio do shopping, não tem que configurar nada. Você simplesmente sai navegando depois que você coloca lá, né, a senha da rede sem fio, você sai navegando. Por quê? Porque ali funciona também o DHCP. Há uma distribuição de DHCP. Então, praticamente todas as redes hoje usam DHCP. O detalhe é que na doméstica, o servidor de DHCP, ou seja, quem vai distribuir essa configuração é o próprio modem. Então, o DHCP ele é um protocolo para prover parâmetros de configuração para hosts, faz alocação dinâmica e tem um mínimo de intervenção humana. Ele é muito fácil de ser o quê? Configurado. Você vai configurar o range de IP que você quer, você vai dizer, ó, pode fazer isso e tal. O legal no Cube Modem é que ele não faz nada, na realidade, isso aí já vem configurado de fábrica, se você não quiser, não mexe. Não mexendo, vai tudo funcionar às mil maravilhas, tá? Com o DHCP, é possível fazer com que computadores obtenham automaticamente configurações de TCP/IP. Tá, com o uso do DHCP, a distribuição é automatizada. Então você não tem grandes problemas para colocar uma máquina na rede. Desde que o host também esteja configurado para receber endereço IP automático, que é o padrão na maior parte dos computadores e na maior parte dos sistemas operacionais. Só se você mudar para estático é que não vai funcionar. Você vai ter que colocar na mão IP. O DHCP, vamos ver alguma terminologia de DHCP. Primeiro, servidor DHCP. É o servidor onde foi instalado e configurado o serviço DHCP. Numa rede corporativa, normalmente é um computador para isso. Na nossa rede local é o próprio Cube Modem. Cliente DHCP é qualquer dispositivo de rede capaz de obter as configurações de TCP/IP a partir de um servidor. Um computador, smartphone, um tablet, tudo isso são clientes DHCP. E o escopo, que é o intervalo completo de endereços possíveis para uma rede. Se você chegar lá e falar
aqui você vai distribuir endereços entre 192, 168, 10, 2 e 192, 168, 10, 254. Esse aqui é o seu escopo, os endereços que você vai distribuir. Intervalo de exclusão é uma sequência limitada de endereços dentro de um escopo. Você vai dizer que esse endereço você não vai distribuir. Por exemplo, eu tenho aqui uma faixa, ó, 10.100 a 10.50. 10.150. E eu digo que do 10.120 a 10.130 está excluído. Significa que o primeiro que será concedido será o 100, depois o 101, o 119 e depois o próximo é o 131. Porque do 120 ao 130, que está aqui no meio, está excluído da faixa que eu irei distribuir. E por que eu vou excluir? Normalmente seu endereço vai colocar para servidores ou para alguma coisa. No nosso uso doméstico, isso acaba não acontecendo, mas numa empresa você tem que ter servidores, outros equipamentos tem que ter endereço fixo. Então você exclui da faixa de distribuição os endereços que você vai dar para estes servidores. E o pool de endereços é justamente o que sobrou depois que você excluiu. Eu tinha aquele escopo do 100, ó, o escopo ia do 100 ao 150. Eu excluí do 120 ao 130, então o pool é de 100 a 119, mais de 131 a 150. Óbvio que eu estou falando aqui só o último octeto, não estou falando o endereço todo. Concessão. A concessão é o período de tempo pelo qual um endereço, um servidor de DHCP concede o endereço para o cliente. Na realidade, o cliente não ganha aquele endereço IP para sempre. É como se ele alugasse o endereço IP durante um determinado tempo. O servidor de DHCP te aluga, te empresta um IP durante um determinado tempo. Esse tempo é chamado concessão. O que acontece? O tipo de concessão vai variar com as características da rede. Normalmente, em redes normais, você concede, assim, uma rede da sua casa está concedido por alguns dias, 48 horas, 72 horas, qualquer coisa do gênero. O que acontece quando expira a concessão? O cliente vai lá e solicita uma renovação. Primeiro ele vai solicitar a extensão. Se o servidor puder, ele estende aquele aluguel por mais 72 horas. Aquelas 72 horas o cara pede de novo. E assim sucessivamente. Ou, se eu tirei a máquina da rede, ficou muito tempo fora, ela perdeu a concessão, quando voltar ela vai solicitar um novo endereço. E nem sempre ela vai receber o mesmo. Tá? Porque o endereço não é fixo daquela máquina. Quando eu trabalho com reserva, já é diferente. Quando eu faço a reserva, associada àquele endereço MAC que eu tenho na máquina, vai sempre receber o mesmo endereço IP. Então, isso é um recurso. Se eu quiser fixar o endereço IP para um determinado computador, eu vou fazer a reserva. Vejamos como funciona, então, o DHCP. Quando uma máquina entra na rede, por exemplo, você chega lá num restaurante e fala assim, vocês têm rede sem fio aqui? O cara tem? Me dá a senha, por favor. O cara te dá a senha da rede sem fio, você vai lá, coloca a senha. E como um milagre, aparece assim, obtendo endereço IP, e depois aparece configurado, conectado, obtendo endereço IP, tal, você já está navegando. O que aconteceu entre você se conectar e você começar a navegar? É isso que a gente vai explicar aqui. Já que a conexão foi um problema de segurança. Quando o cara pede a senha para você se conectar, é um problema de segurança. Já depois, a senha não é para te dar o IP, é para você se conectar naquela rede sem fio. Um aspecto de segurança que vai ver melhor na próxima aula. Muito bem.
Você conectou, já está na rede, o que acontece entre esse ponto e o ponto que você começa a navegar? Primeiro, todo cliente de DHCP, e aí o seu smartphone está configurado para trabalhar com IP dinâmico, óbvio, ou seja, com DHCP, ele se anuncia na rede perguntando algo assim: oi, aqui tem um servidor DHCP? Eu preciso de um IP. É similar a isso, óbvio que não é dessa forma, mas é essa a ideia, tá? O que acontece? Ele envia na rede, a máquina que entra na rede, no caso seu smartphone, envia um DHCP Discovery, uma descoberta DHCP. Via broadcast, vamos lembrar broadcast, é para toda a rede, eu uso o endereço de broadcast, que é o 255, 255, 255, 255. Se for IP, ou FF, 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 se for endereço MAC. E ele vai jogar para todo mundo, para a rede toda. Todo mundo que está na rede vai receber a mensagem, porque é uma mensagem de broadcast. Mas só o servidor DHCP vai responder. Então isso é DHCP Discover, ou seja, descoberta DHCP. Um cliente joga uma mensagem na rede. O servidor que recebeu aquela solicitação, aquele cara falou, preciso de um IP. O servidor que recebeu a solicitação manda de volta para ele ouviu a mensagem e vai voltar para ele um DHCP offer, a oferta do DHCP. Ele fala assim, eu tenho esse IP para te dar, você quer? Esse IP com essa máscara, o seu default gateway é tal, o DNS é esse, tal, aquelas 4 informações de configuração. Manda para ele. Ainda não tem nada. Ainda não está navegando, não tem nada, tá? Eles ainda estão conversando. O cliente de DHCP, que recebeu aquela oferta, ele vai aceitar ou não. Mas se ele está querendo, porque ele pode não aceitar. Por que tem essa fase do aceite, tá? Que é o DHCP Request. Oferta aceita, tá vendo? DHCP Request. Porque uma mesma rede pode ter mais de um servidor DHCP. Obviamente, com um pool de endereços diferentes. Senão dois vão distribuir o mesmo endereço. Isso não pode acontecer. Com um pool diferente. Redes muito grandes, às vezes, tem mais de um servidor DHCP. Os dois ouvem a requisição, os dois respondem. Então, o cliente vai ter que dizer qual ele aceitou. Para que o outro não mate aquele IP. Se ele não receber uma resposta do cliente, ele vai o quê? Continuar com aquele IP disponível para outra máquina. É por isso que tem essa fase aqui. No nosso caso de rede doméstica, isso não acontece que só tem um servidor. Mas o protocolo é feito para qualquer situação. Então ele tem esse DHCP Request. O cliente que aceitou, ele diz, eu aceitei a sua oferta. Ainda não está navegando, tá? Repare que essa mensagem também é enviada por broadcast, já que aquela configuração IP ainda não está ativa, então ele não tem como mandar com o seu IP, tá ok? Aí o servidor DHCP fala para ele, DHCP-ACK, reconhecimento, beleza, pode ficar. Na hora que o servidor confirma para o cliente, então o servidor confirmou para o cliente que ele pode ficar, DHCP-ACK, o cliente vai o quê? Se configurar e vai começar a poder navegar. Ele aprova a concessão e o cliente navega e o servidor pega aquele endereço IP e tira do pool. Fala, isso aqui já está concedido, eu não posso conceder para mais ninguém. Muito bem. É isso que acontece naquele instante entre você ter se conectado e você começar a navegar, naquele está obtendo endereço IP. Está rodando exatamente o DHCP. Tá? Feito isso, recebeu o ACK, o cliente vai configurar suas propriedades TCP/IP usando o DHCP offer. Beleza. Como eu disse, a concessão é por um determinado tempo. Um dia, 2 dias, 3 dias. Numa rede de shopping, normalmente o cara vai conceder por um tempo bem menor. 1 hora, às vezes 15 minutos.
Eu já vi uma época que eu estava usando o 3G da Claro, a concessão da primeira concessão era feita por 1 hora, quando você entrava no 3G, a partir daí, depois de 1 hora, de 15 em 15 minutos. Por que isso? Que se o cliente desliga, aquele IP fica preso. O DHCP não pode distribuir, porque aquele IP está sendo usado. E o cara foi embora, não vai nunca mais usar. O cara não vai esperar 2 dias para liberar, então ele faz uma concessão muito curta, para que se o cliente não pedir renovação, aquele IP volte para o pool, fique novamente disponível, tá? Vamos lá, o que é renovação? Quando dá o tempo, metade do tempo, o cliente pede uma nova renovação. Normalmente a renovação é feita para o mesmo endereço IP e não para um novo, tá ok? Então tá aqui, ó. Depois de corrida metade do tempo, ele tenta renovar. Se passa muito tempo e ele perde o IP, passou o tempo de renovação, quando ligar ele vai ter que passar por aquele processo todo de descoberta. Então, se perdeu a concessão, passa aquele processo de descoberta. Se ele já está ligado, está com o IP e vai vencer, ele vai passar a renovação, o processo é um pouquinho diferente. Como ele já tem uma configuração IP válida, ele vai enviar uma solicitação de DHCP, um DHCP request, direto para o servidor de DHCP e não para o broadcast, porque ele tem uma configuração TCP ativa. E o servidor vai responder com o DHCP ACK dizendo que renovou e até quando está renovado. Agora, se o cliente não conseguir se comunicar com o servidor de DHCP original, ou ele ficou muito tempo disponível, ele vai passar pelo processo todo de novo. Ó. DHCP descobre, vai ter que descobrir, vai receber uma oferta, e a partir daí, request e o ACK. Tá ok? Se a concessão expirar e nenhum servidor for contactado, imagine que o servidor saiu do ar, ele vai interromper imediatamente o uso do IP concedido, vai ficar fora da rede, tá? Essa parte de configuração que nós falamos tem a ver com configuração automática. Outra coisa que aquele nosso modemzinho doméstico faz é NAT, que é o mapeamento do IP privado para o IP público. Por que surgiu o NAT? O IPv4 não era suficiente para a demanda. Apesar de ter alguns bilhões de endereços, não era suficiente para atender toda a demanda mundial. Pela forma como ele é feito, uma série de coisas, pede muito endereço. Então eles criaram o tal do IP privado. O IP privado, como nós dissemos, tá, tem o endereço privado, na RFC 19 tal, foram usados apenas para uso em rede local. Eles não são roteados por roteadores da internet. Só o endereço público que é roteado por roteador da internet. Então, o endereço IP privado foi feito para uso em rede local. Ah, mas qual a vantagem disso? A vantagem é a seguinte. Vamos imaginar que não tivesse endereço IP privado. Só endereço IP público. Só endereço IP, na realidade. Cada máquina, para poder navegar na internet, precisa de um endereço IP. Cada máquina, para andar numa rede, não obrigatoriamente na internet, precisa de um endereço IP. Cada máquina numa rede local teria que receber o endereço IP. Se só existisse endereço IP público, cada máquina teria que receber o endereço IP público. E por isso que ia faltar endereço, que tem muito mais máquina do que endereço. Lembrando que 2 máquinas não podem ter o mesmo endereço IP. Se tiver, nenhuma das 2 funciona. Qual a solução que eles deram? Qual a ideia do endereço IP privado? Como as redes locais não conversam diretamente entre si, eu tenho aqui uma rede local A, uma outra rede local B, e aqui eu tenho a internet e elas se interligam via a internet, tá ok? Nada impede que na rede A e na rede B eu tenha o mesmo IP privado. Porque uma rede, a rede A, não enxerga as máquinas pelo endereço privado da rede B.
Tá, e daí, como é que elas vão falar? Vão falar da seguinte forma. É aí que surge o NAT. Esta rede, a rede A, quando for sair para a internet, ela vai usar um endereço IP público. E a rede B também um endereço IP público. E uma vai conversar com a outra via os endereços IPs públicos e não via o endereço IP privado. Com isso eu posso ter o mesmo endereço IP privado atendendo a várias redes diferentes. Isso faz economia de IP. Mas gera o problema de como fazer esse mapeamento, que é a função do NAT, Network Address Translation. Tá? Então, como eu disse, o IP4, o NAT, ele vai amenizar a escassez de IPv4, mas como não são roteados, eu vou ter que ter um processo. Esse processo é o NAT. Vamos ver como é que funciona o NAT. Aqui eu tenho a faixa de endereços privados, aqueles que eu falei para vocês, ó. O 10, 171.16, 172.31 e o 92.168, tá? O NAT vai fazer a conversão, ó, do espaço privado para o espaço público. O NAT sempre é feito num roteador, ou sempre não, mas normalmente é feito no roteador, que vai ligar a rede local à rede pública da internet. No caso das nossas redes domésticas, no modemzinho roteado, quando o modemzinho está roteado. Já falei que é um processo para converter endereços, geralmente implementado dispositivo de rede de borda, como firewall ou roteadores. Isso vai permitir que redes usem endereços privados internamente e convertendo para endereço público quando for necessário. Dentro da organização, pode receber endereço privado, então imagine a Estácio. A Estácio tem milhares de computadores. Se não existisse o IP privado, ela teria que ter um endereço público para cada computador. Seria inviável. Na realidade, ela usa endereço privado em todas as suas redes internas e só precisa, em tese, de um endereço público ou um pool com algumas dezenas de endereços públicos para poder dar maior velocidade. Só isso. Em vez de usar milhares de endereços públicos, ela pode usar 10 endereços públicos para atender milhares de endereços privados. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. O roteador de borda, que é esse aqui, ó. O R2 é o nosso roteador de borda. Aqui eu tenho o ISP, o Internet Service Provider, que atende aquela empresa. E aqui eu tenho a rede, ó, local. Reparem que aqui é endereço privado 10, aqui é o 92, também tudo é endereço o quê? Privado. O que vai acontecer? Todas as requisições internas que necessitam de alguma coisa na internet sempre vão parar onde? No roteador. Sai daqui para cá e desse roteador vai para cá, ó. Que esse é o meu roteador de saída. Essas requisições chegam lá com os endereços internos das máquinas. Mas para poder rotear na internet, eu não posso usar esse endereço. Então, este roteador vai substituir o endereço interno pelo seu endereço externo, pelo endereço público. E vai mandar a requisição usando o endereço público dele. Quando o servidor responder que chegar no roteador, ele tem uma tabelinha armazenando quem pediu aquilo e o endereço privado de quem pediu. E aí ele vai o quê? Substituir como endereço de destino o endereço interno. E aí vai navegar pela rede interna até o destino. Isso é o que nós chamamos de fazer NAT. É exatamente esse esquema. Vamos ver aqui um pouquinho melhor agora. Eu tenho 4 tipos de endereço: local interno, global interno, local externo e global externo. Então, o que é o local interno? É o endereço IP de quem está requisitando. Aqui, ó, 192.168.10.10. Source Address. SA significa Source Address, ou seja, endereço de origem. Então, quem está pedindo é o 92 tal. Esse é o interno local.
Externo local. Destination address. É o IP de quem eu quero acessar. No caso, esse servidor que é externo. Então, olha só. Local interno é o meu endereço privado. Global interno é o endereço público que eu quero acessar na rede da internet. Local externo é local externo, é o endereço que eu quero acessar. Isso. O interno global é o endereço público que eu vou usar para acessar a rede externa. No caso, é o endereço que está lá no roteador, ó. É o endereço que vai estar aqui no meu roteador, ó. E o global externo, no caso, é o mesmo do local externo. Então, vamos lá. Local interno é o dessa máquina que está querendo acessar. Global interno é o endereço que essa máquina está dizendo que ela quer acessar. O local externo é o endereço do... Espera aqui. Peço desculpas que eu fiz um tumulto. Vamos lá. Vou começar de novo para que fique tudo muito bem esclarecido. Local interno é o computador que está querendo acessar. Ó. Ele vai nessa IP aqui, 192.168. Eu quero acessar, então esse é o meu IP. O local externo, é por isso que eu estava fazendo confusão, é aonde ele quer ir. Que no caso é esse aqui que é o endereço desse servidor. O global interno é o endereço IP que está no roteador, que vai ser usado na requisição externa. E o global externo é o endereço IP que eu quero acessar lá fora, que é o mesmo do global interno. Muito bem. Quando eu faço dessa forma, o que vai acontecer? Este cara aqui, ó, 192.168.10.10, que estava como interno local aqui na requisição, querendo acessar esse servidor aqui, que era o externo global, o roteador substituiu no cabeçalho como origem ele, o endereço dele, não mais o endereço privado, já que o endereço privado não pode ser roteado. Chegou no servidor. Quando o servidor devolve, ele devolve para o roteador aqui, ó. Vem com o endereço do roteador. E o roteador vai, quando for jogar na rede interna, colocar o endereço da máquina. Para isso, ele vai ter essa tabela aqui, ó. Qual o interno, qual o global interno que ele quis acessar e qual o local interno. Isso no PC1. No servidor web, qual é o global, o local externo, onde ele quer acessar, e qual é o local externo dele. Então, o que acontece? Esse modemzinho aqui, ó, simpático modem que está aqui, que é um modem roteado, ele está fazendo essas duas coisas. Ele faz DHCP e NAT. Lembrando que o IP público fica no modem. Então, aqui eu tenho, ó, tudo com IP privado, que foi distribuído via DHCP. Quando esse cara quer alguma coisa, ele informa a esse roteador que ele quer acessar o endereço tal na internet e usa o seu IP privado. O modem, que no caso roteado, substitui o IP privado dele pelo IP público que ele recebeu do ISP, manda a requisição lá para a internet. Quando a requisição retorna, ele tem uma tabela que diz quem pediu aquilo e ele substitui o endereço dele, porque veio para ele, pelo endereço privado do destino. E dessa forma ele faz NAT. Então, apesar desse modemzinho parecer uma coisa simples, vocês veem, ele é um switch, ele é um roteador, ele é um servidor de DHCP, ele é um servidor NAT. Trabalha também com firewall para segurança. Então faz muita coisa. Isso é o que nós tínhamos que falar hoje sobre redes Sorro. Agradeço a atenção e nos vemos na próxima aula.